Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Oliveira, eu sou da Mindset Ágil e eu tô aqui para conseguir ajudar você a entender um pouquinho mais como que você pode aumentar, melhorar a visibilidade do seu time. Nesse caso aqui, nós vamos focar no time de RH. Então, como que eu consigo, numa área de RH, seja num ambiente de recrutamento e seleção, seja no ambiente de cultura e clima, no ambiente de treinamento, como que eu consigo ajudar a área de gestão de pessoas a conseguir aumentar a visibilidade do seu trabalho e, consequentemente, ter melhor eficiência e comunicação com o resto da empresa. Vamos lá? Então, a primeira coisa, né? Muitas empresas aí trabalham com diversas ferramentas para conseguir gerar visibilidade sobre o seu trabalho. Eu aqui estou usando o Kanbanize. Então, eu vou adicionar uma área de trabalho aqui para que a gente consiga gerenciar esse trabalho, tá? Então, vamos colocar aqui ó, a área de gestão de pessoas e vamos fazer um exemplo da área de recrutamento e seleção. Beleza, vamos entrar nesse quadro. Sabemos que no dia a dia, a gestão do trabalho não é simples, né? Tem várias etapas, tem vários processos. Então, pegando aqui numa área de recrutamento e seleção, por exemplo, sabemos que existem diversas etapas para eu contratar uma pessoa, né? Então, a primeira dica que eu vou te dar aqui para você melhorar a visibilidade das demandas é ter o seu fluxo de trabalho claro e explícito para as pessoas. É você conseguir mapear todo o seu processo do início ao fim, garantindo que você saiba onde que a demanda começa e onde que a demanda termina. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, por exemplo, é uma área que, consequentemente, tem como demanda, como cartão, se eu estiver falando de um quadro, por exemplo, uma pessoa, uma vaga ali que vai ser contratada, né? Então aqui eu vou editar o meu processo para que eu consiga ter exatamente essa mesma visibilidade. Entrando aqui no fluxo, ó, eu vou desabilitar aquele fluxo superior que você viu ali, de iniciativas, e vou colocar aqui ó, o meu fluxo de contratação. No fluxo de contratação existem diversas etapas, então eu vou inventar algumas aqui, né, para que vocês consigam ter clareza. Então, backlog é a lista de profissionais. Aqui, nessa área de pedidos, eu vou falar de próxima vaga, ou próxima oportunidade, ou próximo profissional. E aqui a gente já começa a fazer o trabalho para contratação. Então, a primeira fase aqui, por exemplo, vai ser a análise de currículo. Depois vai ter aqui o teste inicial. O teste inicial, normalmente muitas empresas fazem ali um envio de um formulário, de um teste para que o profissional consiga passar ali por uma segunda triagem, por assim dizer, né? Muitos têm ali aquele processo de fazer perguntas mais técnicas, perguntas de gestão, de liderança. Então eu vou colocar aqui essa etapa, tá? Beleza, esse teste inicial significa que eu estou esperando o meu profissional, né, aquela pessoa que está pleiteando a vaga, executar aquele teste. Então eu vou colocar aqui, ó, que essa é uma etapa de fila, né? Então eu estou esperando a pessoa atuar. Beleza, a próxima etapa seria a agenda de entrevista. Então é o momento aqui onde eu estou fazendo a gestão das datas, né? Pegando a agenda do líder, a agenda do profissional. Beleza, fiz a agenda ali, a gente teve a entrevista, agora a gente vai garantir que as pessoas estão de fato alinhadas. Pô, então, esse é o momento que eu aprovo o profissional ou não? Digamos que não, eu ainda tenho que passar por uma segunda etapa, que é o case, né? Então, a partir disso aqui, eu estou esperando case, porque para eu sair aqui de agenda, para falar que o profissional vai seguir o processo, ele vai enviar para o case. Então, o case, nesse caso, é também uma fila, né? Estou esperando o profissional montar o case. E aí eu vou de novo para uma agenda do case, tá? Finalizada a agenda do case, eu vou conversar com esse profissional e falar, olha, queremos te contratar. Digamos que aconteça isso, né? Após a agenda do case e a aprovação do profissional, eu vou, de fato, contratar, só que isso não acaba aqui, né? Tem outras etapas que vêm depois disso, que aí é o processo de documentação. E após a documentação, eu tenho aqui um processo de envio de equipamento. Por fim, eu tenho o meu processo de onboarding, né? O profissional entrou aqui, a gente vai direcionar. Vamos salvar esse fluxo, garantindo aqui que nada se perca. Show de bola. Vamos pegar aqui, ó, onboarding. Show. Salvei novamente. Tá um processo grande, né? Digamos que eu não alcancei todas essas etapas aqui. Então eu vou sumarizar algumas delas, tá ok? Então o que que eu vou fazer? Ó? Essas três etapas aqui, ó, é o profissional que já aceitou, né? Então eu vou criar uma etapa aqui, ó. Eu vou repetir o nome aqui, onboarding. Aqui em cima vai ser o processo de contratação, né?
E aí vão ficar essas coluninhas juntas aqui, ó. Esse primeiro momento aqui é o momento da triagem, né? Então eu vou, de novo, copiar aqui de cima e vou chamar aqui de triagem. E por fim, esses três aqui é o momento onde eu estou conhecendo o profissional, né? É o momento, ou a pessoa, a profissional, melhor dizendo. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo aquela análise, aquele assessment, estou conhecendo o profissional. Vamos chamar aqui de conhecendo, ok? E vou juntar essas colunas aqui. Ótimo. Vamos salvar esse processo aqui e entender como que ele ficou? Bem diferente, né? Tenho aqui ó, a lista de profissionais, a próxima vaga, e aqui tem o momento de triagem, vou analisar o currículo, o teste inicial, vou conhecer o profissional, então agenda de entrevista, case e a agenda do case, e aqui processo de contratação, beleza? Outra coisa que pode acontecer é o profissional não aceitar a vaga, ele não passar. Então o que eu vou fazer? Eu vou numa coluna aqui, ó, tem uma coluna aqui de done, de pronto, ou seja, contratado, e uma coluninha aqui de cancelado. Show. Ótimo, agora sim, ó. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você aqui quando a gente fala de visibilidade. É garantir que o seu processo, seu fluxo de trabalho esteja explícito para todas as pessoas. Então, aqui eu mapeei todas as etapas possíveis. Segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui dentro, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar que eu tenho vários currículos aqui dentro. Eu tenho, por exemplo, um tal de Evandro para o financeiro, eu tenho a Roberta para tecnologia, eu tenho o André para marketing e eu tenho aqui o Josué também para o financeiro, ok? Beleza, tá aqui, essas informações eu estou vendo, eu vou passar aqui esse processo e tudo mais, mas você concorda que, no final das contas, essas demandas, esses tipos de cartões aqui que eu estou olhando, são vagas diferentes, né? Elas estão um pouquinho misturadas, e às vezes se você tem uma empresa grande que tem, por exemplo, recrutadores para áreas específicas, talvez seja preciso separar aqui essas demandas, né? E você tem várias formas de separar isso daqui, tá? Eu vou te dar uma forma que vai ser bem interessante, que eu vou chamar de raias. Vamos editar esse fluxo de novo. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma raia do financeiro. Vou colocar aqui uma raia de tecnologia. E uma raia do marketing. Salvei. Além disso, eu vou também colorir, ó. O financeiro vai ter uma cor verdinha. Tecnologia vai ter uma cor mais azul. E marketing vai ter uma cor mais laranja. Salvei. Voltei. Beleza, agora ficou um pouquinho diferente, né? Então vamos distribuir isso aqui. Tecnologia aqui embaixo e marketing aqui embaixo. Ótimo, agora eu consigo ter visibilidade ó, das demandas que eu tenho aqui no meu fluxo, né? Olha só, financeiro com financeiro, tecnologia, marketing, 100% visível. Mas quais vagas aqui são as mais relevantes ou as mais críticas, né? Porque às vezes eu estou com pressa para contratar uma pessoa. Então eu preciso, por exemplo, ter aqui um campo de prioridade. Então eu sei que essa demanda aqui ela é crítica. Tá? Inclusive, eu posso criar uma regra aqui, ó, que quando esse cartão aqui tiver com prioridade crítica, ele fica em vermelho. Então, eu vou criar uma regrinha aqui, uma regra de negócio. Tá? Vamos criar, então, a regra de cartão atualizado. Então, tem aqui um cartão dentro do meu fluxo. Toda vez que ocorrer uma mudança de prioridade, né, ou seja, quando eu tiver essa informação, e aí eu tiver no quadro de recrutamento e a prioridade for crítica, eu quero que o cartão tenha alguma informação alterada. E essa informação vai ser a cor. A cor vai ser essa aqui, ó. Vai ser um vermelhão. Beleza? Ok. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Essa prioridade aqui ela está como alta. Quando eu cair aqui no crítico, ele vai mudar a cor do meu cartão. Olha só, ficou vermelho. Tá? Então agora visualmente eu sei que isso daqui é um cartão crítico. Beleza? E aí você pode acordar com o seu time essas informações. Além disso, eu também posso fazer com que o cartão seja colorido por toda a sua superfície. E aí, ó, fica vermelho, bem explícito aqui para você. Beleza?
Outra coisa importante é que, e se alguma vaga aqui, por exemplo, digamos que eu estou aqui com essa vaga aqui do André, ele já está no teste inicial, e alguma coisa aconteceu que eu precisei bloquear essa vaga, questões de orçamento, né? Então eu posso usar aqui os meus bloqueadores, tá? Esses bloqueadores vão me ajudar. Então, orçamento. Alguma coisa lá aconteceu que teve que segurar o orçamento. Então eu vou bloquear essa vaga aqui, ó, e vai ficar aqui marcado como bloqueado. Esse cartão não vai poder ser movido para lugar nenhum. Eu não posso avançar e nem voltar, ok? Então essa demanda aqui já fica mais clara. Então veja que eu tenho aqui visibilidade total do meu processo. Se eu não quero ver vagas financeiras, eu vou ocultar. Se eu não quero ver vagas de tecnologia, também vou ocultar. Se por um acaso eu estou mais focado aqui no processo de conhecendo, eu vou ocultar as outras. Ou então, se eu quiser visualizar apenas o que eu estou em processo de contratação, eu também vou ocultar as outras. Para a gente finalizar, tem uma informação extremamente útil quando a gente pensa no dia a dia, né? Porque podem ter vagas que estão demorando uma eternidade para você concluir, né? Para você conseguir fechar. Então, a gente vai olhar aqui um gráfico que tem um nome em inglês, né? Mas que a gente chama aqui de aging. O gráfico de aging, ele vai te mostrar aqui qual é a idade dos seus itens, ou seja, quanto tempo eles já estão abertos, ou eles têm que estar abertos, né? Mas há quanto tempo eles estão abertos dentro do seu fluxo. Então veja aqui, num gráfico de exemplo, eu tenho aqui ó, vários cartões que estão há alguns dias abertos, mas olha aqui, eu tenho 2 aqui que estão já há um bom tempo abertos. Então isso pode te dar algum alerta, pode te dar algumas informações que vão te criar ali uma urgência, né? Para você conseguir direcionar o trabalho. Beleza? Então, esses são alguns dos exemplos que a gente consegue direcionar para conseguir te mostrar o quanto que é possível aumentar a visibilidade dentro do fluxo de trabalho, por exemplo, do RH. Você vai conseguir ter as demandas mais claras, mais simples e vai, talvez, conseguir aumentar ainda mais a eficiência do seu time. Até o próximo vídeo.